Se você já leu a Bíblia toda, você verá que Deus usou muitas vidas e famílias para abençoar você. Talvez você diga, eu? Mas eu estou há 2000 anos depois, ou quase isso, depois da Bíblia. Vamos colocar mais precisamente 1900 anos. Como essas famílias me abençoaram? Elas abençoaram e abençoam você, porque elas foram instrumentos na história da redenção para trazer Jesus. Porque lembre-se que nós vimos domingo passado a genealogia de Cristo. Portanto, Deus não usou apenas Maria para Jesus nascer, Deus usou muitas famílias. Mas também podemos dizer que Deus usou muitas vidas para nos dar a sua palavra, que hoje está em nossas mãos, tanto porque Deus falou ao coração, falou diretamente a profetas, como Deus também usou aquelas vidas e nos revelou a história delas, para que nós hoje entendamos o que Deus estava fazendo. José, a vida de José, a experiência de José foi uma grande bênção que até hoje abençoa a sua vida, quando você abre a Bíblia, lê a história de José e vê a providência de Deus, a fidelidade de Deus, as suas promessas, o poder de Deus para a salvação. Deus abençoou e tem abençoado nossas vidas por meio de muitas vidas do passado. Então a minha pergunta é, você não gostaria de ser bênção para muitas vidas também? Você não gostaria que você e sua família fossem no presente bênção para pessoas da nossa geração e quem sabe até pessoas, a depender de quanto tempo tenhamos ainda neste mundo, a criação antes da volta de Jesus, quem sabe para o futuro. Já pensou nisso? Pessoas que vocês vão conhecer, pessoas que vocês conhecem, pessoas que estão no trabalho, pessoas da vizinhança, pessoas da universidade, pessoas da escola, porque seus filhos podem ser bênção para muitas crianças em nossos dias. Então, a pergunta é importante, você não gostaria de ser bênção à semelhança dos personagens da Bíblia? É claro que Deus não vai repetir a mesma história para que você seja bênção. Todavia, lembre que o autor aos Hebreus, quando conta os heróis da fé, no capítulo 11, lembra que ele cita um monte de personagens e conta então um pouco da fé deles e diz para nós que esses homens perseveraram, mulheres também perseveraram até o fim. E no capítulo 12, versículo de 1 a 3, ele diz assim, então, olhando para essa nuvem de testemunha, ou seja, para todos esses que viveram firmes na fé no passado, você também corra a fé, corra a caminhada, percorra o caminho, a jornada, olhando para o autor e consumador da fé. Logo, o autor aos Hebreus, ele não apenas cita a história da redenção para nosso aprendizado, ele diz, devemos imitá-los, sendo tão perseverante quanto eles e bênção como eles. Então eu pergunto novamente, você não gostaria de ser um instrumento de Deus para abençoar vidas, como você tem sido abençoado por tantas vidas que Deus usou e nós temos em sua palavra revelado a nós? Pois bem, nós gostaríamos hoje de ver uma família que foi enchida pelo Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, uma família. Nós iremos para Lucas, por quê? Não iremos para Mateus, mas para Lucas, porque Mateus não registra essa história que nós lemos, capítulo 1 e 2 de Lucas, não se encontra, melhor, capítulo 1, só a partir do 2 é que se encontra, o capítulo 1 de Lucas não se encontra em Mateus, o capítulo 2 de Lucas já apresenta para nós o nascimento, não é exatamente o mesmo capítulo de Mateus, mas já é a história do nascimento de Jesus. Em Mateus, no capítulo 1,
nós temos, após a genealogia, o nascimento de Jesus. Ele diz, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Então já começa contando como foi que Jesus nasceu. E conta como Deus chamou Maria para ser esse instrumento, né? Então, esse é o ponto de partida. E nós, em Lucas, temos uma coisa que aconteceu nesse período, mas não nos é contado em Mateus, que é a história do nascimento de João Batista. E é por isso que nós vamos para Lucas hoje e depois voltaremos para Mateus, que é nosso propósito primário, estar expondo o Evangelho segundo Mateus. Então, voltemos os nossos olhos para o Evangelho segundo Lucas e nós vamos fazer a leitura, já que lemos todo o capítulo, vamos fazer a leitura apenas dos versículos 5 a 7, para dali fazermos a exposição do capítulo pouco a pouco. Vamos lá, diz assim a palavra do Senhor, Lucas capítulo 1, versículo de 5 a 7. Nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Senhor Deus amado, a Tua palavra é o Teu poder para a salvação, e é por meio dela que Teu Espírito Santo fala ao nosso coração poderosamente, de tal modo que somos quebrantados, nossos pecados são expostos diante de nós mesmos, e a santidade do Senhor então reluz como, Senhor Deus, a luz mais forte que possa existir. Assim, ó Deus, nós somos colocados diante de Tua glória e humilhados, somos também levantados, erguidos por Tua graça, porque o Senhor chama o pecador a andar contigo por meio de Teu Filho, que nos justificou de todo o pecado. Assim, ó meu Deus amado, que o Senhor fale nesta noite, fale graciosamente a cada coração, aplicando, ó Pai, a cada necessidade, a cada situação, a cada vida, como o Senhor, ó Deus, conhece, porque o Senhor conhece cada coração. Fala então a cada um, para o louvor da Tua glória, e edifica a Tua igreja, fortalece a Tua igreja e conduz a Tua igreja para que ela persevere firme na fé no Senhor Jesus. Receba a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Como nós falamos, nós vimos no domingo passado a genealogia. E na genealogia do Senhor Jesus, nós temos uma mensagem extraordinária de graça, porque Deus chamou pecadores para fazer parte da genealogia de seu Filho. Pecadores, pessoas completamente indignas do Filho de Deus, mas Deus usou essas pessoas para que elas fizessem parte dessa história, a história do Santo Filho de Deus. Só que quando chegamos agora em Lucas, Deus se volta para outros personagens que vão preparar o ambiente para a chegada de Jesus. Jesus ainda não nasceu, na verdade, nem foi concebido ainda, porque o Espírito do Senhor ainda não fez ele ser concebido no ventre de Maria. É antes disso. João Batista, ele é 6 meses mais velho do que o Senhor Jesus. O Senhor Jesus foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria, 6 meses depois que Isabel concebeu de Zacarias a João Batista. Então, esta família, ela está preparando o povo para a vinda do Senhor, preparando para o nascimento de Jesus, preparando para a chegada do Messias. E é interessante nós olharmos para uma característica que se destaca em relação à genealogia, é que essa família anda com o Senhor.
Quando nós vimos a genealogia, nós vimos que Deus usa pecadores porque a sua graça superabunda sobre os pecados. Mas isso não deve fazer você pensar que Deus não se importa com o nosso viver, ou que Deus simplesmente manifesta a sua graça e não liga se nós estamos buscando a sua glória ou não. Nós olhamos para Zacarias e Isabel e vemos o contrário. Observe que a família que será instrumento para a preparação do povo antes do nascimento de Jesus é uma família que, diz o texto, Zacarias e Isabel eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles eram pecadores com certeza, e inclusive, mais adiante nós vemos o pecado de Zacarias. Quando Zacarias vê o anjo do Senhor, ouve a promessa do nascimento de um filho, o filho dele com a sua esposa Isabel, Zacarias, vendo a situação, qual era a situação? Ele era um homem velho, sua esposa era velha, ela era estéril, ou seja, a idade já dificulta, e a mulher ainda era estéril. Ele duvidou que pudesse nascer um filho nessa situação tão dificultosa. E aí está o pecado, que recebeu uma disciplina que serviu de sinal. Vai ficar mudo até o nascimento do menino. De um lado foi uma disciplina, porque foi um castigo por ele ter duvidado do poder de Deus. De outro lado, serviu de sinal, porque quando nasceu o menino ele falou, e isso serviu de sinal para todo mundo, de que ali estava acontecendo algo extraordinário. Então, ele era um pecador também, não temos dúvida disso, mas era um homem e uma mulher de Deus, que estavam andando com o Senhor, e Deus se agrada disso. Observe que o destaque das qualidades de Zacarias e Isabel, fazer com que eles fiquem conhecidos por serem justos diante do Senhor, isso mostra que Deus se agrada disso. Isso você já pode aplicar à sua vida e família. Deus é gracioso, sua graça superabunda sobre os pecadores, mas Deus se agrada do que é bom, justo e reto. Então, Deus convoca o seu povo, aqueles que conheceram sua graça, aqueles que conheceram o seu amor, aqueles que conheceram a sua salvação, a andarem com Ele desse jeito. Como nos diz o texto, como pessoas que vivem irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Você não será salvo pelos mandamentos do Senhor, porque a salvação vem por Jesus Cristo, mas viver para a glória de Deus, segundo Ele nos ensina na sua palavra, é a forma como nós glorificamos a Deus, como nós agradecemos a Deus, como nós expressamos que realmente nosso Deus é santo e nós andamos com Ele. Então, a primeira motivação que o texto já nos dá, seja uma bênção, seja alguém que realmente o próprio Deus dê testemunho. Lembre que a Escritura diz assim, não é aquele que louva a si mesmo que deve se gabar. Hoje nós vivemos um período em que as pessoas querem ser famosas, elas querem aparecer, elas querem que o nome delas esteja em letras garrafais escritas nos outdoors da vida. Todavia, a Escritura diz que aqueles que Deus louva, esses é que devem se alegrar. E observe que foi o que aconteceu com Zacarias e Isabel. E isso deveria ser o interesse de você, não um interesse como quem quer que Deus o destaque entre os outros, mas o interesse de agradar a Deus a ponto de o próprio Deus dizer, eu me agrado de meus filhos. Como ele falou sobre Jó, que era um homem justo e temente a Deus, e como ele falou aqui sobre Zacarias e Isabel. Então, sua família é olhada por Deus como justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor? Mesmo sendo pecadores, Deus olha para você, para a sua família e diz assim, eu me agrado dessa família, porque ela procura andar nos meus caminhos. Pense isso, reflita isso. Mas aí tem uma outra questão que o texto já nos mostra,
Quem disse que andar com Deus, quem disse que procurar ser agradável a Deus, quem disse que ter o elogio da parte de Deus é estar isento de problemas? Quem disse isso? Observe que o testemunho que Deus dá de Zacarias e Isabel é um testemunho maravilhoso. Mesmo assim, o texto diz no versículo 7, e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. É muito comum que nós pensemos que males acontecem conosco decorrente de pecados. Acontece isso comigo porque eu sou o pior dos pecadores. A Escritura está nos mostrando Deus dando um testemunho diferente. Deus dizendo, esse casal anda comigo, é uma bênção, mas eles têm um problema. Ela é estéril, queriam ter filhos e não podem ter. Portanto, ele mostra que mesmo aqueles que andam com Deus podem passar por problemas nessa vida. Ou seja, os problemas que nós enfrentamos neste mundo não são necessariamente por causa de nossos pecados particulares. Nós devemos olhar para o mundo como um mundo debaixo do pecado. Então, quando olhamos os problemas, decorre de um mundo que sofre por causa do pecado, não necessariamente você ou eu. E mesmo assim, eles continuaram andando com o Senhor. E aí aplique isso à sua vida porque é fundamental. Eles tinham um problema. Eles não tinham filhos, ela era estéril, eles queriam ter filhos, e isso não empatou de andarem com Deus. Os problemas que você passa impedem você de andar com Deus? Você olha para o problema, eu estou com um problema financeiro, com um problema de saúde, com um problema no trabalho, com um problema em casa, com um problema não sei aonde, eu tenho problemas e esses problemas fazem com que eu me sinta no direito de dizer, não vou andar com Deus porque Deus não me abençoou. Se por acaso os problemas da vida estão atrapalhando você na caminhada, é porque você está olhando para o lugar errado. Você deveria estar olhando para aquele que é o nosso Deus e Salvador, e não para os problemas deste mundo pecador. Os problemas não devem impedir você de andar firmemente com o Senhor. Os problemas não devem fazer você desanimar na caminhada com Deus, porque é exatamente no meio dos problemas que você prova para Deus, digamos assim, você prova que você crê e ama ao Senhor mais do que tudo. Qual é o primeiro grande mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Já que é para amar a Deus de todo o coração, logo, nada deveria ser mais amado do que o próprio Deus. Então, nem você deveria se amar mais do que a Deus. Portanto, os problemas da vida não deveriam atrapalhar a sua caminhada cristã. Não deixe. Se você olha para os problemas fazem você desanimar, você está olhando para o lugar errado. Olha para Cristo, que sofreu e morreu em nosso lugar. Olha para as promessas de Cristo, que prometeu voltar e graciosamente recompensar aqueles que perseveraram até o fim, principalmente pensando nas lutas da vida, porque nada fez eles desistirem. Então, persevere, para que Deus seja glorificado nas lutas que você enfrenta também. Todavia, o texto nos diz que quando ele estava no exercício do sacerdócio lá dentro, apareceu um anjo do Senhor. Versículo 13. Se vocês puderem, com a Bíblia aberta, acompanharem, vai ajudar bastante, porque vocês vão ter o texto diante dos seus olhos. Isso vai ajudar na compreensão. O versículo 13 diz que disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Observe que Zacarias estava orando porque ele queria um filho. Não sabemos até quando ele estava orando, se ele ainda estava orando até aquele dia,
porque ele mesmo olhou para a dificuldade. Sou velho, minha esposa já é idosa e é estéril. Ele ainda estava orando por um filho? Parece que sim. Ou talvez tivesse desistido um tempinho antes. A gente não pode afirmar nada sobre isso. Mas chegou um momento em que o anjo afirma: a tua oração foi ouvida. Ou seja, nada que você disse foi em vão. Veja como nós somos motivados a não desistir de orar por coisas que são justas, que são boas, que são agradáveis a Deus. Não importa quão impossível seja, o importante para um pedido chegar ao Senhor como agradável é que ele seja bíblico, ou seja, que ele seja justo, que ele seja bom, que ele seja agradável a Deus, que ele realmente esteja em acordo com o que Deus nos ensina a orar. Se o seu pedido, portanto, se encaixa naquilo que é agradável ao Senhor, então você pode continuar insistindo e pedindo a Deus pela graça e a misericórdia dele. Lembre-se que o apóstolo Paulo, quando estava orando pelo espinho na carne, para que Deus tirasse, ele orou 3 vezes, ou seja, ele insistiu para Deus livrá-lo, e Deus deu a resposta que quis dar ao apóstolo Paulo. Aqui, a oração de Zacarias foi ouvida. Por quanto tempo ele orou? 10, 15, 20, 30, 50 anos? O texto não diz a idade dele. A única informação que nós temos é que ele era idoso, a esposa era idosa, e não deveriam ser poucos os anos. Portanto, ele orou por muitos anos. Observe, então, que Deus tem propósitos em nossas vidas, que Deus quer cumprir algo. Observe que o tempo de nascer o filho foi esse. Por quê? Porque Deus tinha um propósito com aquele filho. Inclusive, o filho já veio com o nome pronto. Eles não tiveram nem sequer que se preocupar com que nome darei a meu filho. Eles já sabiam o sexo do menino, sem ultrassom, já sabiam o nome do menino. Ou seja, ele basicamente veio com certidão de nascimento antes de nascer. Deus tinha um propósito e revela para o pai, Zacarias, tudo o que Deus queria fazer por meio do menino. Então observe que aquele tempo de espera não foi por acaso. Isso é outro conforto que Deus nos dá. Deus usa um casal, eles têm que ter paciência. Deus está ouvindo a oração, portanto, precisamos ressaltar o fato de que a oração é um instrumento para a manifestação da glória de Deus, e no tempo de Deus, Deus realiza a sua vontade. Deus tinha um propósito. Pense nisso. Observe que nós estamos olhando para uma família, Zacarias, Isabel e João Batista, e essa família é um instrumento de Deus para a preparação do povo antes da vinda de Jesus. E Deus está usando essa família. E observe que Deus está usando cada detalhe. Deus usou a dificuldade de Isabel de ter filhos. Deus usou a oração de Zacarias, que não desistiu. Deus usou a dedicação deles em serem irrepreensíveis diante do Senhor. Deus usou a vida deles como um todo. Por isso a minha pergunta desde o início: você quer que você e sua família sejam uma bênção nas mãos de Deus? Olhe que Deus usa tudo. Deus usou a vida deles, a experiência deles, as palavras que nós veremos ainda, porque o Espírito Santo encheu tanto Isabel quanto Zacarias do Espírito para proclamar a glória do Senhor. Observe que tudo na nossa vida pode ser um grande instrumento de Deus, mesmo se a gente não sem saber. Zacarias e Isabel não faziam ideia de que a vida deles seria um marco histórico para o povo do Senhor. O que você precisa? O que foi que Zacarias fez? O que foi que Isabel fez? Eles perseveraram no Senhor. E eles não desistiram de orar ao Senhor. Observe que tudo que eles fizeram foi glorificar a Deus com a vida.
Se você já se perguntou o que eu devo fazer para eu e, obviamente, minha família ser uma bênção nas mãos de Deus para abençoar vidas, o que eu tenho que fazer? Será que eu tenho que ser um cantor especial, um pregador especial, uma pessoa que tenha doutorado, mais de um doutorado, ou que tenha status social dentro do universo eclesiástico, ou mesmo social em geral? Será que eu preciso ser alguma coisa assim para que eu seja um instrumento de Deus? Não. Zacarias e Isabel fizeram apenas aquilo que tinham que fazer. Eles eram fiéis a Deus, eles estavam andando com Deus, como pecadores, mas andando com Deus, e isso basta. O que você precisa fazer para ser um instrumento nas mãos de Deus é só andar com Ele. Se Deus usa pecadores que nem se importam com Ele, quanto mais aqueles que andam aos pés dEle. Se Deus usou Nabucodonosor, o imperador, que não conhecia a Deus, mas foi um instrumento para a manifestação do juízo, da disciplina e do testemunho da glória de Deus nos dias do profeta Daniel, quanto mais Deus usa aqueles que andam aos pés dele. Anda com o Senhor e não desiste de orar ao Senhor. Averigua na palavra se a tua oração é agradável a Deus. E uma vez que seja, continue orando ao Senhor. Quando você menos esperar, Deus poderá realizar a vontade dEle na tua vida. E a oração é um instrumento para isso. E chegou o momento. E não era um filho qualquer, não. O testemunho dado, ou as informações são: em ti haverá prazer e alegria. Ou seja, Zacarias ficaria muito, muito, muito feliz com a vida de seu filho. E olhe que ele foi ceifado muito cedo. João Batista morreu antes de Jesus. Portanto, João Batista morreu com um pouco mais de 30 anos. E esse menino que morreu com 2 anos, 30, na verdade, foi logo no início do ministério do Senhor Jesus, então, como disse, 31 provavelmente. Não fiz os cálculos para dar informação com precisão, mas esse menino foi de grande alegria. Por que ele foi de grande alegria? Porque ele foi um homem de Deus. Isso deve ser a alegria de um pai. A maior alegria de um pai não é o filho se tornar médico, advogado, engenheiro, militar, seja lá o que for, ou um doutor, ou famoso, ou presidente da república. A alegria de um pai a respeito do seu filho deveria ser vê-lo ser um homem de Deus. O texto diz que haveria prazer e alegria no Zacarias, por causa da vida de João Batista, porque seria um grande homem de Deus. E o texto continua, diz, versículo 15: pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. Por que ele, inclusive, não beberá vinho nem bebida forte? A descrição é por causa que ele seria nazireu. E aí, para que vocês possam conhecer bem o texto, texto de Números, capítulo 6, Números capítulo 6, versículo 2, diz assim, fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando alguém, seja homem ou seja mulher, fizer voto especial, que é o voto de Nazireu, então veja, o que é é um voto especial, é uma consagração especial, a fim de consagrar-se ao Senhor, abster-se-á de vinho e de bebida forte. E aí ele fala mais coisas, também não poderia cortar o cabelo. Então, essa consagração especial ao Senhor tinha exigências. Aí você pode dizer assim, tá vendo? Então, hoje ninguém pode beber vinho nem coisa nenhuma. Não, calma. O nazireu, que era uma pessoa consagrada ao Senhor, poderia ser inclusive só durante um tempo, tinha um propósito especial e ele não poderia, porque era um requisito. Lucas capítulo 7 confirma isso. João Batista, versículo 33, Lucas 7, 33, veio João Batista não comendo pão nem bebendo vinho,
era um homem consagrado, a sua dieta era uma dieta totalmente diferente, e o povo não, e os fariseus reclamaram. Veio o filho do homem comendo e bebendo, e eles também reclamaram. Portanto, observe que João Batista não bebia vinho, Jesus sim. Então, para você não tirar uma conclusão precipitada, a questão não é que o vinho era pecado, é que era uma consagração especial a Deus, e quem era consagrado como um voto de Nazireu não poderia nem cortar o cabelo, inclusive, porque era uma consagração especial. Então, João Batista seria consagrado desde o início, então os pais deveriam educar e conduzir o seu filho com todas as exigências que Deus está dando agora pelo anjo, a consagração. E ele seria cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Uma criança pode ser cheia do Espírito Santo? Sim. Aqui. No ventre de Isabel, João Batista já estava cheio do Espírito Santo. E nós vemos isso quando Maria foi visitar Isabel, já estava grávida de Jesus. Portanto, 6 meses se passaram, Maria grávida de Jesus. Quando ela cumprimenta Isabel, diz Isabel que João Batista estremeceu no ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Ou seja, João Batista sentiu a presença de Jesus estando no ventre. Observe um ponto: no ventre de uma mulher há uma criança, não um feto apenas, ou uma coisa, ou muito menos algo que não deva ser valorizado. No ventre de uma mulher há uma pessoa, há uma criança. E João Batista, pelo operar do Espírito Santo, sentiu a presença de Jesus, que estava ainda no ventre de Maria. João Batista estava ali para preparar o caminho do Senhor. A informação do anjo, a revelação do anjo para o pai é que ele iria preparar o caminho do Senhor daquela geração, para que eles recebessem o Messias prometido. Então observe, pai, mãe e o filho seriam instrumentos de Deus, ou estão sendo instrumentos de Deus. Todos eles estão sendo instrumentos de Deus. O texto passa, o nosso foco não é Maria, portanto eu não vou abordar o texto que fala do chamado de Maria, porque não é o nosso foco. Nós queremos focar na família de Zacarias. E então Maria vai visitar Isabel, como nós já havíamos falado. Observe que Zacarias é abençoado, o anjo do Senhor fala para ele, anuncia, se cumpre, Isabel engravida, 6 meses se passam, ela grávida, e agora Maria vai visitar, estando grávida, Isabel. Como nós falamos, o versículo 41 diz: ouvindo esta a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre, então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. A presença de Cristo trouxe para aquele lar algo extraordinário. Observe que toda a relação da vida abençoadora de Zacarias, Isabel e João Batista está relacionada a Deus. A presença de Deus faz aquela família ser uma bênção. A presença de Cristo fez com que algo extraordinário acontecesse. E então, o primeiro da família a ser enchido pelo Espírito Santo, na verdade, aqui a gente pode dizer 2, o João Batista e a sua mãe. Cheia do Espírito Santo, ela exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Ela glorificou a Deus, porque o Espírito Santo manifestou a glória de Deus naquele momento. Cristo estava ali. Cristo já estava presente ali. O que fará com que você, sua vida, sua família sejam bênção? É a presença do Senhor.
Você precisa andar com Deus, você precisa andar com Cristo, porque é a presença do Senhor que faz com que você seja uma bênção. As pessoas costumam trocar a ordem das coisas e elas querem fazer de tudo para agradar a Deus. Elas querem fazer boas obras, elas querem agir de forma boa, elas querem se esforçar na igreja, elas querem tocar, cantar, pregar e fazer todo tipo de trabalho, seja qual for a natureza, para que assim Deus se agrade delas. Mas é exatamente o oposto disso que Deus diz. Deus diz assim: olha, só anda comigo, porque na verdade você será uma bênção por minha causa. O que fará você ser uma bênção é a presença do Senhor na tua vida. Você não tem que agradar a Deus se esforçando para ser bênção e então Deus aprovar você. Você tem que andar com Deus para que Ele te faça uma bênção. O fruto do Espírito, de que Gálatas capítulo 5, versículo 22 nos fala, é o operar do Espírito na tua vida. É o que o Espírito Santo faz no teu viver. Ele coloca o amor, a alegria do Senhor, a paz de Deus que excede todo entendimento, a bondade, a benignidade, a paciência. Olha a paciência que talvez você já tenha pedido inúmeras vezes. Deus, dá-me paciência com esses meninos. Deus, dá-me paciência com minha esposa, com meu marido. Deus, dá-me paciência no meu trabalho. Você já deve ter pedido paciência muitas vezes. Já observou que a paciência é um fruto do Espírito. Portanto, você precisa estar cheio do Espírito para que a paciência que Deus tem conosco, você também tenha em seu coração. Uma família inteira sendo usada por Deus. Isabel fica cheia do Espírito Santo. A presença de Cristo traz o Espírito Santo. Jesus disse isso lá na frente: eu enviarei o Espírito Santo para vocês. Lá na frente, no Evangelho de João, a partir do capítulo 14, o Senhor Jesus anuncia: eu enviarei o Espírito Santo. Mas aqui, antes de nascer, Jesus, ao estar presente ali na casa de Isabel e João Batista, que estava no seu ventre, já enche do Espírito Santo aquela mulher, aquela criança. Porque ela também, a criança, João Batista, estremece dentro do ventre de Isabel. E qual é a reação que também deveríamos ter? Versículo 44 diz: pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. A alegria da presença de Cristo. Fruto do Espírito: amor, alegria. A alegria do Senhor. Davi tinha uma grande alegria no Senhor. E quando ele pecou contra Deus, e aquilo consumiu o seu coração, porque ele entendeu o pecado que tinha cometido contra Deus, ele pede em oração no Salmo 51, versículo 12: restitui-me a alegria da tua salvação. Portanto, ele tinha a alegria na salvação do Senhor, só que o pecado fez ele se entristecer, porque ele entristeceu a Deus. Você tem alegria no Senhor? Você se alegra? Porque se você olha para a vida e vê tudo de ruim, e só murmura, reclama, e olha para as coisas ruins da vida, e então se derrama em estar reclamando de tudo isso, como você vai se alegrar no Senhor? Alegrar-se no Senhor não é porque tudo está bom, porque tudo está perfeito, não. E nós tantas vezes vamos clamar, como Davi clamou em quase todos os salmos: Senhor, me ajuda, me salva, me livra, porque realmente ele estava sofrendo, sendo perseguido e maltratado, era real, ele clamava pelo livramento, mas isso não tirava a alegria da salvação, porque a alegria da salvação não é medida por circunstâncias. A alegria da salvação
é fruto do Espírito. Se você acha que as circunstâncias ruins da vida são suficientes para tirar de você a alegria, é porque você ainda não observou direito o que o Espírito Santo opera na vida do seu povo. Você não observou. Observe. A alegria tomou conta de João Batista. Tomou conta. Porque o Espírito do Senhor operou neles, porque Cristo estava presente. Então, pulando o cântico de Maria, porque como nós falamos, nosso foco está sobre a família de Zacarias. E já vimos uma mulher cheia do Espírito Santo, uma mulher que teve a bênção de se encontrar com Cristo antes dele nascer. O texto, versículo 57, pulando, continua dizendo o seguinte: a Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram os seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. E duas coisas que eu gostaria de observar. Observe que o dar a ela um filho foi uma bênção para ela. Ela, a mulher Isabel. Ela se alegrou no Senhor, inclusive no versículo de número 25, diz que ela diz: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Ela se regozijou, se alegrou, foi uma bênção para ela. Mas observe que a bênção dada a ela cumpriu um propósito de glorificar a Deus. E essa é uma observação importantíssima na tua vida. Eu sei que você quer coisas boas para você. Alguém aqui não quer coisas boas para si mesmo? Alguém aqui não quer prosperar na vida? Alguém aqui não quer ter saúde? Alguém aqui não quer que a vida fique bem, em paz? Alguém aqui não quer que a vida caminhe de forma saudável e boa e agradável? Todo mundo quer o melhor para si, é a coisa mais natural do mundo. Por isso que o mandamento é: amarás o teu próximo como a si mesmo. Ou seja, todo mundo se ama. O problema é amar o outro. Essa é a dificuldade. Todo mundo quer o que é bom para si. Isabel também queria, ela queria um filho. Só que nós devemos querer o que é bom, que glorifica a Deus. O desejo dela era bom, foi bom para ela e glorificou a Deus. Quando você ora, quando você quer e pede a Deus alguma coisa, você pensa se aquilo glorifica a Deus. Nós já falamos, sua oração tem que estar em acordo com a vontade do Senhor. Mas isso tem que ser consciente. Quando você pede a Deus, você pede algo que realmente vai glorificar a Deus. Você quer que a sua oração manifeste a glória de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus, a justiça de Deus, a graça de Deus e assim por diante. Porque a tua oração pode ser um grande instrumento para o cumprimento da vontade de Deus que você nem sequer esperava. Como é o caso da Isabel e do Zacarias. Quando você orar, pense bem, pense melhor. Não pense bem apenas: eu queria isso porque isso é bom para mim. Pense mais, eu quero muito que o Senhor faça em mim a tua vontade. É nesse momento que a oração, faça-se a tua vontade, ela realmente, faz sentido. Quando Maria ouviu que Deus usaria ela para trazer seu filho, ela disse: que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Ou seja, Senhor, faça a tua vontade. A oração da igreja, a oração de um cristão pedindo: faça-se a tua vontade, é a oração de alguém consciente: Senhor, às vezes o que eu quero pode não ser exatamente o que glorificará o teu nome. Talvez não seja pecado, porque nem só o que é pecado pode ser rejeitado por Deus. Deus pode rejeitar um pedido que nem é pecado. Como o apóstolo Paulo, eu volto a dizer, o espinho na carne. Ele diz: Senhor, tira esse mensageiro de Satanás, um espinho na carne. Era pecado ele pedir isso? Não, mas era para Deus melhor
que ele aprendesse a lidar com o espinho na carne. Portanto, Senhor, faz a tua vontade. Isso vai exigir de você alguma coisa. É claro, vai exigir que você ame muito a Deus, a ponto de você querer mais a glória de Deus do que a sua vontade. Isso vai exigir muito de você, porque vai exigir de você que você realmente esteja pronto para enfrentar o que for, para que Deus seja glorificado na sua vida. Vai exigir muito de você, porque vai exigir que você queira ir por caminhos que você não planejou. Então, quando Deus abençoa a sua vida, ouvindo a sua oração, não é apenas Deus fazendo a sua vontade, é Deus fazendo a vontade dEle, enquanto abençoa você. Portanto, quando você orar, pense em tudo, porque aí a sua oração será uma oração de um servo, de uma serva que ama a Deus. Senhor, eu quero que o meu pedido manifeste a tua glória perante o mundo, portanto me dê sabedoria para orar, me dê sabedoria para pedir. Coloca meu coração no Senhor, porque mesmo que você não peça coisas erradas, pecaminosas, nem sempre a sua vontade será boa diante de Deus, ou será que Ele quer. Então peça a Deus, me dê graça para orar como o Senhor quer. A bênção foi sobre Isabel, mas Deus foi glorificado, porque Deus cumpriu os seus propósitos. Mas aí tem uma coisa que serve de uma lição para nós aqui como igreja. Ele diz que aqueles que estavam ali ao redor participaram do seu regozijo. Nasceu um filho para Isabel. Toda a vizinhança, toda a família, todo mundo que estava ali na cidade ao redor se alegrou com ela. E aqui é uma chamada para os irmãos, por mais que não seja o coração do texto. Se alegre com os que se alegram, porque é bíblico. Quando você ver alguém ser abençoado, que todos compartilhem. Assim como a Escritura diz que quando alguém estiver chorando, que os irmãos chorem junto, consolem, e aí, quem sabe até carreguem no colo, porque eu tenho certeza que você sabe como é bom, porque quando você era criança e teve isso de seus pais, você viu como é bom, quando você chora, quando você vem chorando, e os pais te colocam no colo e carregam você. A gente vê a experiência com os meus pequeninos. Samuel vem chorando, às vezes por nada, às vezes por bobagem, às vezes por alguma razão justa. E quando você coloca no colo, aquilo consola. Você não diz nada, porque muitas vezes nem adianta dizer. Você não faz nada além de colocá-lo no colo, e ele para de chorar, porque o colo é suficiente. Então, amados, se alegrem com aqueles que estão se alegrando, mas também chorem com os que estão chorando. Isso é bom e agradável ao Senhor. Isso se chama comunhão, empatia. Isso é uma bênção de Deus. E eles fizeram isso. E então, o texto continua dizendo que chegou a hora de circuncidar o menino, quando o nome é dado. Ou seja, a criança passa 8 dias sem nome. O nome é confirmado, o nome é como se fosse a certidão de nascimento, o nome é dado na circuncisão. E eles perguntam então para Zacarias: Zacarias, quer que a gente coloque o seu nome nele? Lembre que Zacarias não está falando nada. Qual é o nome que devemos, o que você quer que seja dado na hora da circuncisão? Qual nome deveria ser dado para João Batista? Para o menino, né? Que vai ser chamado João Batista. Você quer que dê Zacarias? A mãe, o pai não está falando, a mãe já vem automaticamente e diz: opa, de jeito nenhum. O nome tem que ser João. João é um nome que aparece várias vezes no Antigo Testamento, tá certo? Vai aparecer bastante em Jeremias, vai aparecer também em Neemias. Eu vou ler o de Neemias. Neemias, capítulo 12, versículo 23. Neemias 12, 23. Aparece o nome João. Só que o nome em hebraico, certo? Não é, obviamente, o nome em português,
nem em grego, tá certo? O nome de João, ele é o Joanã. O Joanã seria o equivalente de João, só que ele não aparece João mesmo no Antigo Testamento em português. O Joanã seria o João. Portanto, não é um nome desconhecido, não era nenhuma novidade ser chamado de João. Segundo alguns dicionários, o João significa presente de Deus, ou presente do Senhor, na verdade, o nome de Deus, né? O tetagrama. Então, ela diz, vai ser João. Quando Isabel diz assim, não, Zacarias não, João, ela está mostrando que ela acreditou na palavra do anjo. Isabel está certa de que o anjo do Senhor apareceu ao seu marido Zacarias e disse a ele o nome, e o nome é João. Todo mundo acha estranho, porque não há nenhuma pessoa na família com esse nome. Portanto, observe que havia uma tendência de se colocar o nome que estivesse na família, algo que ainda hoje se faz. E eles então ignoram Isabel. Ah, não, Isabel nem vem. Que João, coisa nenhuma. Vamos falar com o pai. O pai vai querer colocar o seu nome no filho. Aí eles perguntam para Zacarias. Zacarias pede uma tabuinha e vai escrever. João é o seu nome. Ele confirma que ele realmente está certo de que essa é a vontade de Deus. Observe que o que Zacarias e Isabel estão fazendo é, nós estamos certos de que a vontade de Deus é essa. O menino não nasceu apenas porque é uma coisa natural, nasceu porque Deus trouxe esse menino, foi uma providência de Deus. Deus abriu a madre, o ventre de Isabel, Deus fez esse milagre. Lembrem-se que esse milagre já aconteceu uma vez. Porque Deus, pelo anjo, castigou Zacarias quando ele duvidou? Porque esse milagre já tinha acontecido. Quem teve esse milagre? Abraão, Sara, Isaac. Portanto, Zacarias não tinha razão para duvidar. Zacarias não poderia dizer assim, mas Deus pode fazer isso? A palavra do Senhor tem no patriarca principal, o pai da nação de Israel, ele tinha o mesmo milagre. Abraão, Sara, Isaac. Sara estéril, Sara idosa e nasceu Isaac. Portanto, Zacarias foi castigado, porque ele não poderia ter duvidado, porque ele tinha o testemunho na sua nação, um testemunho de Abraão. Ele creu agora, ele está certo. É um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Ele vacilou naquele momento, mas ele creu. Sim, agora ele está certo de que Deus está ali fazendo algo. Quando ele dá o nome ao menino, se abre a boca dele e ele começa a louvar a Deus. Observe a manifestação do Espírito Santo leva a louvar a Deus. E o louvor dele é o versículo 67 ao 79. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. E assim ele continua. Um homem cheio do Espírito Santo. Percebeu que é uma família inteira? Isabel foi cheia do Espírito Santo, João Batista, desde o ventre, cheio do Espírito Santo, e Zacarias, cheio do Espírito Santo. Uma família inteira. Que bênção! Você não gostaria que a sua família fosse cheia do Espírito Santo? Um homem cheio do Espírito Santo, ele louva a Deus, ele glorifica a Deus, ele proclama a glória de Deus, como Zacarias está fazendo. Uma mulher cheia do Espírito Santo, ela se alegra ser um instrumento nas mãos de Deus para servir ao Senhor, como Isabel fez. E deu testemunho também da glória de Deus. Uma família cheia do Espírito Santo. Você deveria querer isso. Homens, se tem alguma coisa que vocês devem desejar para a família, não é a prosperidade dela apenas. Isso, o próprio Deus diz, eu sei que vocês precisam e eu darei. Uma coisa que você deveria desejar é que o Espírito Santo encha a vida de vocês, de fato e de verdade. Lá na frente, na carta, por exemplo, aos Efésios, o apóstolo Paulo diz, enchei-vos do Espírito Santo, portanto deveríamos desejar isso.
E como a gente se enche do Espírito Santo? Fazendo uso dos meios de graça, de tudo aquilo que Deus nos deu, para que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Tanto que em Efésios eles falando com salmos, com cânticos espirituais, com hinos, portanto é fazendo uso dos meios de graça, o culto, a comunhão dos irmãos, a ceia do Senhor, o batismo, a palavra, a oração. Você ora todo dia, você ouve a palavra de Deus todo dia, você anda com Deus. E como é que você vai ser cheio do Espírito Santo se você não anda com Deus? Como você vai ser uma bênção se você não ora, você não lê, você não tem prazer no Senhor, você não vem ao culto com alegria, a alegria da salvação, e tantas vezes até ignora isso. É tão bonito uma família cheia do Espírito Santo, mas você também pode e deve ser cheio do Espírito Santo, porque a palavra diz: enchei-vos do Espírito Santo. E quando isso acontece, observe que todos os que foram cheios do Espírito Santo, eles louvaram a Deus, eles proclamaram a glória de Deus, eles exaltaram a Deus, eles engrandeceram a Deus, todos eles sendo um grande instrumento nas mãos do Senhor. Lembre-se dessa família, uma família que tinha problemas, mas continuou perseverando no Senhor. Uma família que, apesar de sua simplicidade, era uma família temente ao Senhor. E Deus usou. Ainda hoje você é abençoado por essa família. Ainda hoje você não só sabe o que eles fizeram e falaram, mas ainda hoje nós temos os frutos disso. Porque essa família preparou o caminho de Jesus, para a chegada de Jesus. É claro que principalmente João Batista, mas essa família inteira foi um instrumento para isso. Agora, lembre-se que Jesus está para voltar. Não deveríamos estar preparando o caminho do Senhor, como eles prepararam para a vinda, para o nascimento de Jesus? As pessoas aí da fora não precisam ser preparadas para a volta de Jesus, porque se Jesus voltar e não tiverem sido preparadas, ele encontrará algo terrível. Não deveríamos ser um instrumento de preparação, como foi João Batista e a sua família, levando a palavra para a conversão do povo, preparando o povo para a chegada de Jesus. Então eu pergunto outra vez: você não gostaria que você e sua família fossem bênção? Vocês podem, é só precisa estar cheio do Espírito do Senhor. E como João Batista e sua família prepararam a própria geração, você pode preparar a sua, glorificando a Deus. Todos eles proclamaram a glória de Deus. Proclame a glória de Deus. Prepare essa geração para a volta de Jesus. Pode ser que Jesus volte ainda nessa geração, não sabemos. Mas como nós temos uma possibilidade, não deveríamos estar preparando as pessoas para Jesus voltar e encontrá-las preparadas, como estamos fazendo agora no culto? Então, meu amado irmão, irmã, famílias, olhem para essa família e queiram imitá-la. Sejam instrumentos de preparação de uma geração. Como? Vivendo para a glória de Deus. Você não precisa ser rico, poderoso, famoso, extraordinário. Você não precisa ter muitos dons e talentos. Você só precisa ser cheio do Espírito Santo. Viver com Deus, viver para a glória de Deus. E a sua vida, o seu testemunho, preparará essa geração para a volta de Jesus. As suas palavras sempre ecoarão a glória de Deus, porque o seu prazer será louvar o Senhor, e você estará preparando essa geração para a volta de Jesus. E são essas as famílias que Deus usa para manifestar a sua glória, como foi naqueles dias. Então, prepare sua vida e sua família, e seja um instrumento para manifestar a glória do Senhor, até que Ele venha.